Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos. Hoje estamos dando continuidade à nossa leitura do livro de Esther, hoje nos capítulos 5 e 6, em alusão às nossas lições bíblicas do terceiro trimestre do ano de 2024, que traz por tema o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração, cujo autor é o pastor Silas Queiroz. Amém? Então, meus amados irmãos, na Bíblia Sagrada, no livro de Esther, nos capítulos 5 e 6, narram que uma ousada ação de Esther para salvar o povo judeu do extermínio e a derrota final dessa pessoa chamada Amã, que contribuiu muito para tentar destruir o povo judeu, que ele era o inimigo dos judeus. Então, através desses capítulos, podemos extrair alguns ensinamentos que podem enriquecer muito a nossa fé. Bom, no capítulo 5, vemos a respeito do banquete e a revelação da verdade. Amém? No capítulo 5, dos versículos de 1 ao 4, o convite de Esther ao rei Assuero para esse jantar. No versículos dos 5 ao 8, é o primeiro banquete e a promessa do rei. Nos versículos 9 e 14, vimos o segundo banquete e a revelação da traição de Amã. Então, nós vamos esses momentos para que fosse revelada, então, a traição de Amã. Dentro desses ensinamentos, nesse primeiro momento, vemos que há, na parte de Esther, a inteligência, sabedoria e fé em Deus, e capacitando ela para que ela pudesse superar e enfrentar esses desafios. E isso também cabe a cada um de nós. Então, Esther usou a sua habilidade para salvar o seu povo. E a confiança entre marido e mulher é fundamental para o sucesso do relacionamento. Então, o rei Assuero confiava em Esther e estava disposto a atender. Livro de Esther, capítulo 5. Esther convida o rei e Amã para um banquete. No terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe um cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: "O que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado." Esther respondeu: "Se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei." Então o rei disse: "Peçam a Amã que venha depressa, para que possamos atender o pedido de Esther." Assim, o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: "Como é o seu pedido? Peça, e lhe será dado. O que você quer? Será dado mesmo que seja metade do reino." Esther respondeu: "O meu pedido e o meu desejo é o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei, conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete, que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede." Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mardoqueu junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo o que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. Amã acrescentou: "A própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir
o judeu Mardoqueu sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura e peça, e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mardoqueu. Então vá alegre com o rei e ao banquete. A sugestão foi tão bem aceita por Amã que mandou levantar. Livro de Esther, capítulo de número 6. Amã é forçado a honrar Mardoqueu. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinção foram conferidas a Mardoqueu por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mardoqueu fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que seja trazido os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos maiores nobres e oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mardoqueu tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mardoqueu e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então, seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mardoqueu, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram sem demora e levaram Amã ao banquete que Esther havia preparado. Meus amados irmãos, que maravilha, né? Essa leitura dos capítulos 5 e 6 do livro de Esther. Nós vemos Esther com coragem, que decide apresentar seu rei Assuero sem ser chamada, né? Ato que poderia lhe custar a vida. Então ela se prepara em jejum, com jejum e oração, confiando na proteção e direção de Deus. Então esta coragem de Esther nos lembra muito a coragem de Davi a enfrentar Golias, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e de Daniel, ao ser lançado na cova dos leões, Daniel 6. Então Esther nos ensina a importância de buscar a Deus em oração e confiar plenamente na sua providência, mesmo diante de situações ameaçadoras. Vamos lembrar aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que nos exorta a não estarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentamos nossos pedidos a Deus, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração
e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Então, meus amados irmãos, nesse banquete que Esther prepara, ela demonstra sabedoria e paciência. Ela não revela o seu pedido imediatamente, mas espera o momento certo, mostrando o quê? Discernimento e estratégia. Isso nos faz pensar na sabedoria de Salomão, que pediu a Deus um coração sábio e perspicaz para governar o seu reino. Então, assim como Esther, somos chamados a buscar a sabedoria em Deus em nossas decisões diárias. Na Epístola a Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos encoraja a pedir sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. Ao passarmos para o capítulo 6, vemos a mão invisível de Deus em ação. O rei não consegue dormir e pede que os registros das crônicas sejam lidos para ele, e descobre que Mardoqueu havia salvado a sua vida, mas nunca foi recompensado. Bem, na mesma noite, Amã entra para pedir a execução de Mardoqueu, mas é obrigado a honrá-lo publicamente. Olha, que reviravolta na vida de Mardoqueu. Então, meus amados irmãos, aplicando isso para os nossos dias, devemos lembrar que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não vemos ou entendemos. Precisamos ter fé, coragem, como Esther teve, buscando em Deus em oração e jejum, confiando na sua providência. Então devemos também agir com sabedoria e paciência, esperando o momento certo para cada ação, sabendo que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.